Shavuot a todos, seguindo em frente com o nosso de Kitzur Haruch, a gente se encontra no capítulo 88, nas Alachot de Muktzeh. Chegamos agora à sexta Alachá e teremos hoje mais um novo tipo de Muktzeh, sobre o qual ainda não falamos. Qual é esse tipo de Muktzeh? Fala pra gente o Kitzur Haruch, Muktzeh Mechamat Chisaron Kis. É algo que ele é Muktzeh devido ao valor dele. Já que eu tenho medo, eu tomo muito cuidado para não gastar isso, não usar isso de outras formas, em outras situações, quando não necessário. Porque eu tenho medo que isso se perca, ou seja, o que me importa aqui é o valor do objeto. Eu tomo cuidado para não usar ele em situações diferentes para não estragá-lo. Isso daqui é chamado de Muktzeh Mechamat Chisaron Kis, ou seja, algo que ele foi Muktzah, algo que foi tirado da cabeça por causa do Chisaron Kis, por causa do valor dele. Dehainu, Dvarim Shadam Maktzeh Midato Leishtamesh Behem Mipnei Shemakpid Alem Shelo Yitkalkelu. Coisas que a pessoa toma cuidado para evitar com que isso estrague. Então a pessoa tira isso da cabeça e fala, não vou usar isso. Isso eu uso somente para a função original dele, não para outras funções. E no Shabat eu não tenho motivos para usar isso, não são coisas que são usadas no Shabat. Então eu não vou mexer nisso. É chamado de Muktzeh Mechamat Chisaron Kis. No Mishnah Berurah parece que não importa o valor. Assim trazem os posquim também, não precisa ser algo de valor que eu tomo muito cuidado com isso, mesmo algo que não tem um valor muito alto, mas eu uso somente para aquela função, então isso daqui é chamado Muktzeh Mechamat Chisaron Kis. Então, por exemplo, um cartão de Rav-Kav, esses cartões para andar de ônibus ou entrar de trem em Israel. Às vezes não tem muito valor, eu posso fazer um novo até de graça, se fizer um anônimo nem vai custar pouco, mas é algo que eu uso somente para isso, não saio usando para outras coisas. Então, nesse caso também é chamado Muktzeh Mechamat Chisaron Kis. Ou, por exemplo, no Gross Moshe ele traz também essas papel de carta, por exemplo, que às vezes eles têm um formato bonito, uma cor bonita. Muitas vezes eu tenho vários do mesmo, não é que cada um vale muito. Eles não valem muito, mas eles foram feitos para uma função específica. Então, já que é assim, já que eu tomo cuidado de não usar isso para outras coisas, eu uso isso somente para a função original dele, é chamado de Muktzeh Mechamat Chisaron Kis, e o que estou chamando aqui traz vários exemplos. Por exemplo, Kegon Kli Umanut, Makpid Alem Shelo Yipagmu. Objetos de pessoas que são profissionais, alguém profissional que ele trabalha com alguma coisa, o estetoscópio de um médico ou algo do tipo, ele toma cuidado para usar os instrumentos dele somente quando ele está trabalhando, somente para motivos, para fins profissionais, senão isso daqui pode acabar estragando, pode leite calquele, então nesses casos ele não usa. Então isso é chamado Muktzeh Mechamat Chisaron Kis. Vesakin shemetaknim bo et hakulmus, ou alguém que ele é escritor, ele escreve com pena, sofer, por exemplo, ele escreve com pena, ele tem uma faca especial para ajeitar a pena, para ajeitar a caneta, então ele também não vai usar essa faca para outras coisas. Vesakin shel shchita, vesakin shel milá, ou a faca que é usada para fazer shchita no animal, o brit milá de crianças, isso também, ela pode ser usada para outras coisas, mas já que ela tem que estar muito afiada, o moelo e o shochet tomam cuidado para não usá-la para outras coisas. Um papel que ele serve para escrever, mesmo que ele não tenha um valor grande, a pessoa mantém ele, guarda ele para coisas, para a função original. Então isso daqui também é chamado Muktzeh Mechamat Chisaron Kis. Veshitrei chov, vekitei cheshbonot, veigrot shel makpid alem leshomram. Cartas e escritos de gastos da pessoa, das finanças da pessoa, ou cartas que a pessoa está guardando, ou objetos muito caros que a pessoa não usa, ele deixa guardado, ele deixa na vitrine, bonito, por exemplo, como enfeite para casa, ou algo do tipo, que geralmente ele não tira do lugar, tem um lugar específico para ele ficar. Isso daqui também é chamado Muktzeh Mechamat Chisaron Kis, וכן כל דבר שמחמת שמקפיד עליו ומייחד לו מקום ואינו משתמש בו. Então, coisas que ficam, por exemplo, numa vitrine na casa, que tem um lugar específico daquilo, eu não tiro de lá, mesmo que sejam vidros, por exemplo. Tem uma grande discussão entre os poskim, se kelim shemachzor leiter, coisas que podem ser usadas de forma permitida, se eles também estão inclusos nessa proibição ou não. Daqui do Kitzur Haruch parece que, olha, algo que eu defino um lugar específico para ele, pode ser um quadro na parede, ou pode ser um vidro na estante, ou algo do tipo, que ele tem um lugar dele, eu não tiro ele de lá, ele está de enfeite para ficar lá, já que a pessoa toma cuidado para não movimentar ele, não tirar ele do lugar, deixar ele lá, isso daqui também é chamado de Muktzeh Mechamat Chisaron Kis. Então, um quadro na parede, por exemplo, que ele fica lá bonito, sem mexer, não pode ser movimentado, tirado e colocado no Shabat. Já um vaso de flores, que não é tão valioso, e às vezes a pessoa quer ajeitar a mesa, ele põe um vaso de flores em cima de algum móvel, no móvel ele muda de um lado para o outro, isso daqui não, porque não tem um lugar específico. Então, qualquer objeto
que eu tomo muito cuidado para eu não usar ele para outras funções, eu guardo ele para ser usado somente para a função dele, não deixo para ele não estragar, ou se ele tem um lugar específico e eu não tiro ele de lá, isso é chamado Muktzeh Mechamat Sonkis, e a gente já vai ver com relação ao que eu posso ou não posso fazer com ele. V'chen kelim shebechanot shomdim lemechira, afilam klei seudah, imen darkam lashilam, kol elo ve'adomim lahem, v'chen akis ameuchad lemaot. Também objetos que estão na loja, alguém que tem uma macoleta, ou ele tem uma loja, ele tem lá objetos que estão à venda, mesmo que a priori sejam objetos que ele poderia usar no Shabat. Ele vende pratos na loja dele, vende garfos e facas. A priori ele poderia pegar isso para usar no Shabat, mas de forma geral ele não faz isso. De forma geral a mercadoria da loja ele deixa lá e não usa para ele mesmo. Então nesse caso também são coisas que ele não quer que quebre, que estrague, porque senão ele vai conseguir vender. Então tudo isso é chamado Muktzeh Mechamat Sonkis. Agora, o que eu faço com isso? O que eu posso fazer com isso no Shabbat? Havin muktzeh mechamat sonkis ve'asurim betiltul afilu tzorech gufan u'tzorech mekomam. Diferente do que a gente viu na halakha anterior com relação a klish melachto e isur, objetos que servem para fazer trabalhos proibidos no Shabat, como uma caneta ou um martelo, algo do tipo, que lá a gente viu que se eu quiser usar ele para algo permitido, ou se eu quiser usar o lugar onde ele se encontra, eu posso movimentá-lo. Muktzeh mechamat sonkis, ele é mais hamur, ele é mais grave, eu não posso movimentá-lo nem para usar ele para alguma outra função, nem para usar o lugar dele. Muktzeh Mechamat Sonkis não pode ser mexido no Shabat. Então, se tem algo muito valioso, que a pessoa toma cuidado para não usar isso para outras coisas, por exemplo, o computador. Se a pessoa esqueceu o computador da sala, na mesa da sala, o computador é algo que a pessoa usa somente para a função dele, somente para a função de computador. A pessoa não usa isso de peso de papel, não usa isso para segurar a porta, não usa para outras coisas, porque é algo que tem valor. A pessoa tem medo que isso estrague. Então, nesse caso, o computador vai ser considerado Muktzeh Mechamat Sonkis. Então, se ele estiver na sala, se ele estiver no sofá, na mesa, diferente do que apareceu na halakha anterior, quando eu quero usar o lugar, eu posso movimentar ele, aqui não, aqui eu não vou poder tirar ele do lugar no Shabat. Então, Muktzeh Mechamat Sonkis não pode ser movido nem para usá-lo para outra função, para uma função permitida, e nem para usar o lugar onde ele se encontra.